Bom, galera, o que eu vou falar aqui não vai ser bem novidade, porque muitas pessoas vão comentar e tal, né? Que é o fato do Terça Livre encerrar, tá? Quando eu falo Terça Livre, vem um monte de esquerdista e gente de seita do ozônio e zóio verde chorar. Mais esquerdista, né? Nandete e tal, todos que não gostam muito da figura do Terça Livre, principalmente do Alan dos Santos, né? O que acontece? Acontece que as autoridades que propiciaram hoje esse encerramento do Terça Livre, essas autoridades elas não vão retroceder. Isso é um fato que eu acho que tem que ficar muito bem esclarecido. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que a gente já chama de Xandão, ele não vai retroceder. Ele já falou que o Alan dos Santos não é a única pessoa que vai ser presa, né? Pedido de prisão. Mas o caso do Alan vai depender mais das autoridades dos Estados Unidos do que tudo, né? Porque o governo de lá tem que aceitar, tem tudo mais, aí essas coisas não são bem assim, depende só do STF, né? E fora, por exemplo, que o tal do Zé Trovão até agora não aconteceu nada com ele, mas enfim, isso aí depende, são acordos, isso aí não entendo muito bem, mas essas coisas não acontecem ao bel prazer dessas autoridades, porque elas só podem apitar dentro do próprio país, né? Não fora. Mas o que acontece, galera? O que a gente percebe, principalmente quando eu falo do Terça Livre aqui no meu canal, são vídeos até que inclusive eles têm uma média maior de visualização e reúne pessoas que não são muito frequentadoras do meu canal, não concordo com as minhas ideias, mas quando aconteceu notícias que são reveses para o lado do Terça Livre, e essas pessoas vieram comentar nos meus vídeos. Pessoas que não são meu público. Mas enfim, a gente às vezes tem que furar a bolha. Mas assim, a gente vê que, por exemplo, o Terça Livre teve muitos erros e acertos. Assim, eu não fico com aquele pesar, aquela tristeza, porque eu acredito que a própria arrogância do Alan não fez enxergar que ele estava indo pelo caminho errado, no sentido que ele estava defendendo um governo que não vai salvar apoiador, principalmente ele. E a gente vê que teve sim um briefing para que certas pessoas colocassem o próprio Alan como inimigo do presidente, como traidor do presidente. As seitas, convém falar das seitas políticas, né, que antes eram só os olhos verdes e houve ruptura, né, e a dissidência dos olhos verdes a gente chama de carinhosamente de seita do ozônio, né, porque para nós são seitas, eles agem de uma maneira sectária, de fanatismo, enfim, né, que todos são inimigos se caso você não agir da forma como eles querem agir. E claro, convém falar também que esse rancor, essa raiva que as seitas e pessoas que estão junto com as seitas, né, que são youtubers simpatizantes com as seitas, eles brigaram com Alan dos Santos. E por isso essa raiva, esse ódio, por exemplo, convém falar do Click Time. Eu costumo chamar de Mickey Time, né? A gente tira sarro dele. Eu que há um ano venho falando contra ele, ele tem desavenças com o Alan. Com o Alan e com o Terça Livre de modo geral. Ele chama hoje o Terça Livre de uma merda, que ele começou o seu trabalho no YouTube antes, mas foi o Terça Livre que deu um pouco de notoriedade para ele, e eu acredito que ele deveria reconhecer isso, né? Mas ele, com a raiva dele que ele tem pelo Alan, né? Não sei se ele consegue enxergar isso ou ele não quer admitir, né? Talvez ou
garoto da gruta sinalizador de virtude, né, o Felipe Neto bolsonarista, deveria reconhecer que ele, se conseguir um público, foi graças a ele participar do Terça Livre. Tá? Quando o Rodolfo Loreto chamou ele para o projeto do Terça Livre Game Project. Né? Então eu acredito que, de certa forma, o Mickey Time, né, ele é um ingrato. De certa forma ele é ingrato porque algumas outras coisas que o Alan dos Santos falou do Bolsonaro, o Mickey Time rodou a baiana, né? E aí já não sei se é briefing, se é fanatismo por fanatismo, né? Porque essa galera das seitas, eles tratam Bolsonaro assim como um deus, tá? Isso convém falar. Fora a própria esquerda, que odeia porque tudo que não é esquerda para esquerdista é bolsonarista, fascista e que tem que ser eliminado. Então são esses os pontos. O ponto é que a STF não vai parar, não vai retroceder. O Alan dos Santos não vai ser a única pessoa que o Alexandre de Moraes vai querer pegar. Tá? Isso é um ponto importante. E outro ponto é o seguinte: quem sempre odiou o Terça Livre, sempre teve raiva, vai achar bom. Vai achar bom porque uns falam que nunca vão falta, outros veículos da esquerda, pessoas da esquerda, eles não querem ver ninguém da direita, assim como eu posso falar, respirando. Assim, vamos ser sinceros. Esquerdista, se tivesse monopólio da força, faria a gente brincar de batatinha 1, 2, 3 lá daquele seriado do Netflix, Round 6, né? Esse é um fato, cara. Eles são assim mesmo e muitos vão falar, não é bem assim, vocês são assim, mas é um fato. A maioria ali tem uma violência dentro de si, uma coisa desmedida, um ódio desmedido que eles sentem por pessoas que eles rotulam de direitista, bolsonarista, fascista, aqueles que não são esquerdistas o suficiente. Você pode ser até um cara do centro, liberal, que para eles você é inimigo igual. Você tem que ser tão eliminado quanto qualquer um de nós. Eu vi uma reportagem, acho que uma print de um veículo de esquerda colocando que parece que o PSOL e o Novo se uniram um projeto ali no estado. Eles colocaram que o PSOL se uniu com o partido de extrema direita. O Novo, que até concorda com ideias progressistas junto com o PSOL e é considerado um partido de extrema direita pela própria esquerda. Ou seja, para eles não importa se você é um liberal, centrista, liberal, moderado, ou você é um conservador, ou você é mais tradicionalista, eles colocam todos como inimigos. E as próprias seitas, aí, por vários motivos, até por outros motivos que eles não são nada nobres, eles não enxergam isso e não querem admitir que o governo não vai bem. O governo Bolsonaro vem indo mal no campo econômico e no campo ideológico, sabe? No campo ideológico, idem também. E muitos não querem admitir por medo de perder audiência, de serem cancelados, assim como o próprio Terça Livre já assim, não falou o que deveria ter sido dito por medo de cancelamento e por agradar o governo. Logo, quando já existia a narrativa que o Terça Livre era favorecido pelo próprio governo federal e agora isso é usado como fato para criminalizar a atividade, como já está sendo feita do próprio Terça Livre, a existência do Terça Livre como uma empresa, um veículo de comunicação foi praticamente criminalizado.
Hoje é como se, assim, ó, ele praticamente se tornou inviável, até o próprio tal do artigo 220, que acabou sendo um canal natimorto, né? Já que se for encerrado tudo, não vai continuar no tal do artigo 220. Enfim, diga-se que eu acredito que o sistema não vai descansar até ver determinadas pessoas e determinados grupos na completa sarjeta. Diga-se que essas palavras têm que ser ditas, né? Que eles não irão descansar enquanto não matar pessoas em vida. Eu acredito que o objetivo de algumas pessoas é deixar a pessoa num completo estado de estado de do mais tipo descaso. Que essa pessoa seja a inimiga número um, que ela seja pior que um bandido de alta periculosidade. Então esse é o fato, né? Eu acho que vale essa reflexão. Esperaremos a horda de pessoas que vão achar bom, que vão comentar merda, e isso até ajuda o canal que está precisando, né? Então é isso, né? Um comentário sobre tudo isso aí. Então, falou galera, até mais!